linda! Amém. Glória a Deus, queridos. É um prazer estar de volta. Eu estava com muita saudade e fiquei surpresa. Eu estou até nervosa. Para mim já é um desafio estar aqui à frente e eu estou com meu coração acelerado. Eu não esperava essa surpresa. Vocês sabem que eu também os amo muito. Eu estava em Brasília com a minha família, mas eu estava com muita saudade. E a Igreja Manancial, o Senhor sempre abençoando, né? Fiquei menos de um mês fora, cheguei aqui já novos talentos, como é o nome dela? A Jordana, uma voz linda para a glória do Senhor. Os adolescentes, eu soube que houve um culto de adolescentes na sexta-feira, ontem culto de jovem, e a Igreja do Senhor tem que estar assim mesmo, ativa, envolvida, crescendo, né? Diante da presença do Senhor. E eu louvo muito a Deus. Eu sei que assim, o que eu posso fazer é orar por vocês e agradecer a Deus por tudo, né? E eu estava lembrando esses dias, quando o Senhor mandou Abraão e Sara para uma terra distante que eles não conheciam. Deus também nos fez esse convite, a mim e ao Fábio. Nós morávamos em Juazeiro do Norte. Ele nos convidou, fez o desafio para Crato, mas nós estávamos ali com a nossa parentela, na nossa casa. E aí o Senhor nos fez o desafio para irmos para Sobral. E eu dizia assim, eu nunca vou morar em Fortaleza. Eu achava Fortaleza muito agitado, capital. A gente morava, Juazeiro não é uma cidade grande, mas nem se compara com Fortaleza. E eu dizia, eu nunca vou morar naquele lugar. E hoje eu quero dizer que eu amo esse lugar, que eu amo vocês, eu e a minha família. Vocês fazem parte das nossas famílias. E foi um amor, com certeza, né? Porque o Fábio, ele tinha emprego secular. Nós tínhamos a nossa parentela, como eu falei, todo mundo pertinho. Meu pai tinha acabado de ficar viúvo e o Senhor nos fez esse desafio para virmos para cá e estamos aqui por amor. E eu creio que o amor é a base de tudo. Eu sei que muitas vezes nós erramos, falhamos porque não somos perfeitos, mas nós erramos tentando acertar. E uma coisa que vocês não tenham dúvida é que nós amamos muito vocês. Fico muito grata, muito feliz por tudo. Não esperava realmente. E que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém? Queridos, eu queria que nós agora ficássemos de pé. E nós vamos fazer uma oração. E logo após vocês podem já estar abrindo Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Queria que você agora, eu sei que um pouco, acabou a igreja se distraindo um pouco, né, nesse momento de festa, mas eu gostaria agora que você se concentrasse, que você meditasse, que você deixasse todo problema, toda preocupação, toda angústia, todo medo, todo fardo, tudo aquilo que está atrapalhando, que tem te perturbado, que tem te deixado triste, que você possa deixar no altar do Senhor nesta noite. Feche os teus olhos agora, aquiete o teu coração, e eu creio que o Senhor, nós não vamos convidar, porque o Senhor já está conosco nesta noite, e Ele vai continuar conosco. Pede só ao Senhor para Ele vir falar contigo agora, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesta noite, ó Deus, nós te somos gratos, Paizinho, pelo teu amor. Deus, obrigada, Senhor, porque tu deste o melhor que tu tinhas, Senhor, que era o teu Filho Jesus, para morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores, ó Deus. Senhor, nós não merecíamos, meu Pai, nós somos falhos, Senhor, mas tu és um Deus fiel, tu és um Deus de amor, tu és um Deus que está conosco em todos os momentos, nos vales e nos montes, Senhor, na hora da dor e na hora da angústia, na hora da vitória, Senhor, e também na hora da perda, que muitas vezes nós achamos que perdemos, mas que o Senhor está no controle das nossas vidas, Senhor, que nada acontece sem a tua permissão, que o Senhor nos tem guardado, que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas
Senhor. Me capacita, me usa. Deus, fala o que tu queres, Senhor, não o que eu quero, Pai. Não o que a tua igreja quer ouvir, Senhor, mas vem que venha uma palavra de encontro à necessidade, para que haja transformação, mudança, Senhor, para que haja um renovo, Pai, na vida de cada um, ao começar pela minha vida, Senhor. Estou na tua total dependência, Pai. É no nome santo de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Hebreus capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, só do versículo 1 ao versículo 3. Amém, queridos? Eu sei que eu demorei um pouquinho na oração. Se vocês quiserem ficar sentados, o Senhor também vai receber, que o que importa é o nosso coração. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, peça ajuda ao seu vizinho. Ora, versículo 1, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, tudo é pela fé. As crianças vão ficar aqui ou elas vão para o culto? O cultinho, então as crianças podem ir, né? Amém? As crianças vão. Tem os irmãos que estão lá atrás, no murinho. Amém. Obrigada, Deus. Os irmãos que estão lá atrás, tem lugares aqui no meio, do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Tá, queridos? Então, nós acabamos de ler Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Hebreus 11 é chamado de galeria dos heróis da fé, porque todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe. Queridos, nós devemos amar e servir ao nosso Deus, independente de qualquer coisa. Independente. Ele abençoa, Ele abençoa. Ele cura, Ele sara, Ele pode. Ele cura as feridas da alma. Ele dá livramento, sim. Mas não é só por isso que nós devemos amar. Não é só por isso que nós devemos vir à casa do Senhor. Só porque o Senhor nos abençoa, só porque o Senhor nos cura. Nós devemos vir. Por isso também, mas principalmente porque nós o amamos, porque Ele morreu para nos salvar. Nós estávamos perdidos, não havia saída para nós, e o Senhor, Ele deu a sua própria vida, Ele se doou, como nós vimos aqui no início do clipe, né? Ele se doou por nós, e nós fazemos tão poucos, querido. Nós murmuramos tanto, nós reclamamos tanto, nós cobramos tanto do Senhor. E o Senhor, Ele tem sido tão fiel, tão maravilhoso. Como eu falei, né, coisas que nós nem vimos. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Então esses homens e mulheres, né, de Hebreus 11, eles viram as promessas de longe. E esse capítulo também apresenta como relíquias homens e mulheres que foram fiéis e triunfaram. Amém, queridos? Eles triunfaram neste mundo, independente, como eu já falei, de qualquer coisa. Eles passaram por lutas. Se você for ver a vida de cada um, eu não vou falar aqui, porque vai tomar muito tempo. E o Senhor pediu para me trazer uma reflexão sobre fé, obediência e esperar. Né? Todos esses homens e essas mulheres, Sara, Abraão, Noé, Isaac, todos eles que estão no capítulo 11, eles passaram por isso. Eles tiveram fé, foi pela fé. Pela fé. E eles também obedeceram, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. E eles também esperaram, muitos esperaram no Senhor. E nos nossos dias
de hoje também nós esperamos. Nós temos, queridos, que ter fé, acreditar, saber que Jesus ele está no controle das nossas vidas, que nada acontece por acaso. Deus ele tem um propósito para tudo debaixo da terra. Aleluia. E para o nosso Deus não há nada impossível. A gente precisa crer nisso, confiar. Se o que você tem pedido ao Senhor é algo bom, é algo nobre, é algo que é para o bem, o Senhor vai realizar no tempo certo, no momento certo, Ele vai fazer. Quer seja uma libertação de alguém da sua família, quer seja uma cura física, quer seja uma casa própria, claro, nós sonhamos. Eu estive lá em Brasília, eu fui visitar algumas igrejas, e eu fui para a igreja da minha irmã na quinta passada, e foi uma missionária pregar lá, o nome dela é Ruth, muito usada por Deus. Deus falou muito através da palavra, e a minha irmã me chamou para mim fazer uma oração, e depois ela me chamou e ela falou para a igreja que Deus estava me mostrando, me entregando um galpão. Ela disse que era um galpão muito grande. Eu nunca vi essa mulher, pela primeira vez, que Deus estava me entregando um galpão. Era um galpão muito grande e eu estava com a chave abrindo esse galpão. E pela fé, eu creio que é o nosso templo, a casa do Senhor. Amém, igreja? Porque eu peço ao Senhor, eu sei que o Senhor nos deu esse lugar, eu já amo esse lugar, e eu sei que vocês também amam, mas é incrível, ela nunca me viu, e eu vim orando por isso. Só que eu não vou orar mais, eu vou agradecer, porque Deus me prometeu, e quando o Senhor promete, Ele cumpre, né? E ela disse que era um galpão muito grande, eu com a chave abrindo, e ela ainda disse: olha, eu vi a sua igreja, vocês trabalham com pessoas que têm problema com drogas. Eu disse: o Senhor tem enviado pessoas e tem liberto pessoas. Ela disse: pois eu vi um trabalho, um projeto muito grande, vocês trabalhando com pessoas, usuários, que teve problema com drogas, e eu acreditei, eu creio, porque aquela mulher não me conhece, e Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele continua falando nos dias de hoje, e eu creio nisso, querido. Então é pela fé. Creia que Jesus pode transformar qualquer área, qualquer situação. Agora nós precisamos, lembra que eu falei na semana, na última vez que eu preguei, que nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Crer, buscar intimidade com o Senhor, né? E fé, o termo fé aparece mais de 24 vezes no capítulo 11 de Efésios, e foca ali, de Hebreus, e focaliza a ideia de obediência e fidelidade. Amém, queridos? O Senhor, Ele pede para que a gente seja fiel, que a gente obedeça. E se Deus prometeu, querido, alguma coisa a você, talvez você diga: está demorando tanto, eu nem acredito mais, eu acho que não dá mais. Mas para tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Queridos, pela fé, creia que o Senhor, Ele pode mudar, como eu já falei, qualquer situação. Talvez você já venha há anos, meses, dias, né? E você acha que não tem jeito. Mas tem algo que o Senhor não pode fazer? Alguma coisa que o nosso Deus não pode fazer? Você não, mas o Senhor, Ele pode. Agora, o ingrediente é a fé. Amém, queridos? Tem um louvor que eu gosto muito, eu não vou cantar, viu, gente? Porque só se Jesus fizer a obra. Para Ele tudo é impossível. Que eu vou pedir que depois, se for possível, se der tempo, os irmãos possam louvar, adorar o Senhor. Que diz que cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para onde? Para perto de Deus. Às vezes você diz: mas eu não estou passando nenhuma luta, está tudo bem comigo. Amém.
Mas se você tiver ou se você passou, saiba que as lutas, as provações, elas nos levam para próximo, para pertinho do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos acomodados, né? Acomodado no nosso comodismo espiritual. E Deus, Ele está falando mais uma vez, Ele tem falado muito forte isso ao meu coração, da gente sair do comodismo espiritual, queridos. Porque às vezes quando a pessoa está passando por luta, ela faz se afastar da casa do Senhor. Eu não quero esse Deus não me atende, esse Deus não está me ouvindo, esse Deus, não me escuta, esse Deus está demorando demais, eu não vou esperar. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, quantas vezes o Senhor já nos abençoou? Com certeza você vai dizer que sim, né? E também, se eu perguntar se nós estamos esperando uma bênção, eu creio que todos nós estamos. Eu tinha um grande sonho, eu tenho muitos sonhos, mas um Senhor já realizou, que era a Ana Lídia. Todos já sabem que eu amo meus filhos, eles não fiquem enciumados, mas o meu sonho era ter uma menina, umas. Mas aí, como eu não posso ter umas, eu vou adotar vocês, meninas da igreja, moças, jovens e senhoras, né? E Deus me abençoou, foi algo tremendo a vida da Ana Lídia, que tem sido uma bênção. Mas eu ainda tenho um sonho que eu não sei se eu vou alcançar, como esses homens aqui de Hebreus 11, esses homens e mulheres, que é colocar um abrigo para adoção, para crianças, para adoção. Eu não sei, mas o Tiago, meu filho, me disse: mamãe, nós vamos colocar nosso abrigo. E se o Senhor me levar antes? Aí o Senhor, o Égio, o Tiago, a Ana Lídia, vamos colocar o abrigo em nome de Jesus. Vamos crer, né, queridos? A gente não sabe. Então, queridos, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar, queridos? Como é que a gente vai conseguir algo se a gente nem acredita? Se eu não acredito, como é que eu vou conseguir? Só a misericórdia e a graça do Senhor, né? Que é a causa de estarmos aqui, que muitas vezes o Senhor nos abençoa apesar da nossa pequena fé. Mas nós precisamos colocar. Tem um louvor também que eu acho muito lindo, que diz: se colocarmos a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Dá tudo certo segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, porque tem coisas que a gente acha que vai ser bom para a gente e não é. Por isso que é importante a gente orar ao nosso Deus. Então, sem fé é impossível. Tá um barulhinho, alguma coisa que eu recorro, como diz o pastor, é o vento mesmo, né? Nós precisamos acreditar nos nossos sonhos, queridos. Talvez eu diga: esse sonho eu creio que não vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ontem eu estava conversando com uma prima minha lá de Brasília, que ela tinha endometriose, é isso? E ela tinha o que era mais, meu Deus, era tanto problema, e ela não engravidava, e ela fez cirurgia, e agora está grávida, acho que é a Alice, é o nome da menina, 7 meses, da Flávia, e está muito feliz. O Senhor prometeu, ela tinha muito problema, tinha outros problemas de saúde que eu esqueci agora, e Deus, Ele cumpre quando Ele promete. Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela fé. É rompendo em fé, queridos. Vem as lutas, vem os problemas, a gente não pode desanimar. Precisamos crer, confiarmos, não na nossa força, não em nós, mas confiarmos no nosso Deus. Aleluia. Descansarmos no nosso Deus. Então o justo viverá pela fé. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação é por meio da fé, para quem crê. Jesus, Ele morreu, Ele deu
prometeu a sua vida e agora cabe a gente fazer a nossa parte. Né? Muitos dizem assim, mas esses crentes são muito convencidos que são salvos. Mas quem prometeu foi Jesus de Nazaré. Ele morreu para isso, para que a gente tivesse a vida eterna. Todo aquele que crê e for batizado será salvo e perseverar, né, queridos? Não é só crer, né, que até o demônio ele crê, né? A gente precisa crer, fazer a nossa parte, Jesus vai fazer a dele. Portanto, fé significa confiança naquilo que Deus prometeu. Eu queria que você repetisse. O que é fé? Confiança naquilo que Deus... Eu procurando fio. Confiança naquilo que Deus prometeu. Fé é confiança naquilo que Deus prometeu. Creia. Pela fé. Você não está palpando. Você não está vendo a tua bênção. Mas a tua bênção está já chegando. Quem sabe já está bem no caminhozinho, bem encaminhadazinho. Espera, aquieta o teu coração. Jesus diz para você nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é por nós, querido, nós não merecemos nada. É só a misericórdia do Senhor. Aleluia. O exercício da fé resulta em uma vida de fidelidade e perseverança. O exercício da fé vem as lutas, vem os problemas, né? Vem os vales e os montes. E aí esse exercício, a fé que você deposita no Senhor, ela nos traz fidelidade e perseverança, porque a gente precisa perseverar, queridos. A gente não pode desistir no meio da luta. Outra coisa importante também é obedecermos, né, querido? Lendo a palavra, tendo uma vida de comunhão e oração. É outra coisa que Deus fala muito comigo. Hoje a gente vê no meio do povo de Deus, eu estou repetindo, o Senhor está mandando, que muitos evangélicos estão acomodados. Não conhece não sabe nem abrir a Bíblia. Não conhece nem a Bíblia, não leu nem a Bíblia toda, 20 e 30 anos de crente. Nunca leu a Bíblia. Se alguém lhe perguntar alguma coisa, você não sabe dizer. Então, queridos, vamos ler, estudar. Vai ter um seminário aí, a Elisângela vai estar. Eu creio que qualquer um pode vir, né, irmão? Que a gente prega, não só prega na igreja, prega na rua, evangeliza, prega para o teu colega de trabalho, prega para o teu vizinho, prega para alguém. E não só falar, testemunho. Não adianta a gente falar e não viver. A gente tem que falar e vivenciar. Que autoridade a gente tem? Se a gente diz uma coisa para os filhos e faz outra. Se a gente diz uma coisa para a mulher, sua mulher não é convertida e ela vê você fazendo um monte de coisa errada. Se você vê do mesmo jeito, o marido, a mulher não é convertida, vê a esposa dando mau testemunho, a esposa só em jejum, nem faz comida dentro de casa, que ele está jejuando e o marido morrendo de fome. Então, queridos, a gente precisa vigiar, fazer a nossa parte, leia a palavra do Senhor, medite de dia e de noite. Mas eu vou passar o dia e a noite com a Bíblia na mão. Não, é você estar no trabalho, está ligado em Jesus, está lavando sua louça, está ligado em Jesus, você está no seu trabalho, você pode ali estar orando, mas você dá testemunho, querido, que é importante. Hoje em dia, misericórdia, tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, outros até vergonha de dizer que é crente, porque só Jesus na causa, né? O testemunhão. Então vamos procurar ler, estudar, meditar, orar, vida de comunhão, de intimidade, joelho no chão. Amém, queridos? Orar, a gente está muito acomodado, todo enferrujado. Eu fui com uma oração para minha irmã, aí lá é a Assembleia de Deus, né? E umas mais assim rígidas, outras mais light espiritualmente. Aí teve uma de joelho que demorou e eu fazia assim, a coluna doía e eu me mexia para um lado. Eu, Jesus amado, tem misericórdia, falta de costume, né? A gente precisa realmente colocar o joelho no chão, orarmos e confiar no nosso Deus.
Queridos, e é impossível conhecer esse Deus e não amá-lo. Não tem como você conhecer esse Deus maravilhoso e não amá-lo. Mas como é que você vai conhecê-lo? Lendo a palavra do Senhor, orando, intimidade. Você não pode ter intimidade com quem você não conhece. Eu não conheço a Maristela, digamos. Aí eu vou chegar a Maristela, eu confio, começo a confidenciar, contar os meus problemas. Só sou uma pessoa que esteja realmente muito atribulada. Mas a gente só confidencia, só confia e só acredita em quem a gente conhece. E a gente só conhece lendo, meditando, orando e buscando ao Senhor. Não tem outro jeito, queridos. Não é só vir aos cultos de terça, dia de quinta, dia de domingo e vir na vigília, não. Lembra que eu falei do dever de casa? Precisamos fazer o dever de casa, que é estudar, orar, ler, qualquer um, como a irmã Emília falou aqui. Todos nós temos talentos, queridos. Todos nós, você só precisa descobrir. E essa é uma igreja que dá oportunidade, que gosta de investir em você. Você diz, mas os irmãos são os mesmos? Não, está aberto. Agora a gente dá oportunidade para quem a gente vê nos cultos. A gente dá oportunidade para quem você passa um ano sem vir na igreja e você quer ser pastor, quer ser pregador, quer ser, né, queridos, misericórdia. A gente precisa estar na casa, não porque a gente, por interesse. Não, eu vou para a casa do Senhor porque eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero ser líder das mulheres. Esse ano eu vou ser líder das mulheres, por isso que eu não vou faltar um dia com das mulheres. Não. Venha para a casa do Senhor por amor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Karine está aqui, a Karine Ferreira, ela compartilhando comigo, né, do testemunho, eu não vou detalhar, que a Karine, ela passou no concurso e não foi chamada. Não sei se ela já contou o testemunho, eu estou me antecipando. E ela disse que ficou um pouco angustiada, triste, porque estava demorando muito. Isso aqui era para me falar na espera, mas o Senhor mandou falar, agora eu vou falar. E estava demorando muito ela ser chamada para esse concurso. E aí ela passou um tempo angustiada, ela passou um tempo triste. A gente sabia, né? Nós somos uma família, não tem por que a gente dizer que não está triste. Eu já fiquei triste, eu já fiquei angustiada e fico às vezes. E a Karine disse que ali, Senhor, está demorando. E ela ficou ali mesmo, muita batidinha, passou um tempo. Quando foi agora, o Senhor pediu para ela fazer a cirurgia, que ela precisava fazer no ombro, e diz o que aconteceu. Karine tirou o foco do problema, começou a buscar o Senhor. Todos sabem na consagração, né, irmão? Todos sabem a Karine na consagração, a Karine dos cultos, buscando ao Senhor. E o que foi que aconteceu? A Karine foi chamada e para um lugar bom, um lugar que ela nem esperava. E ela é professora. O que foi que aconteceu? Jesus preparou a cirurgia, Jesus fez tudo. Jesus, ele faz as coisas na hora certa, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. A gente precisa descansar no nosso Deus e saber que Ele é Deus, o Deus de vivos. O Senhor não é Deus de mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. Amém? Então, como eu estava falando, é impossível conhecer esse Deus e não amá-lo. E não acreditar na sua palavra. E você não pode acreditar, como eu já falei, sem você conhecê-lo. Você precisa ler, vir os cultos de terça, buscar o Senhor, venha nas quartas mulheres, na quinta o culto de ensino. Eu soube, eu estava lá, mas eu estava ligadinha, todo dia eu sabia de tudo, de todas as novidades. E eu orando por vocês, o culto de quinta, as vigílias, tantas coisas. Os adolescentes, fiquei muito feliz, o Senhor tocou no nosso coração por causa de um adolescente que estava passando por uma luta. O Senhor tocou muito forte no meu coração para a gente começar a trabalhar com os adolescentes. E eu lembrei dos meus filhos também, porque quando o Esdras e o Tiago estavam com 12, 13 anos, foi o tempo que eles se afastaram, uma idade de muito dilema, de muito
adolescentes. E eu quero parabenizar os líderes, fiquei muito feliz. E eu espero que seja todo mês. Amém. Próximo mês? Mês sim, mês não. Depois vamos conversar sobre isso. É porque a igreja é tanta atividade, queridos, que tem que estar encaixando. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia diz que aquele que beber, Jesus disse que aquele que beber desta água, qual é a água? A palavra de Deus, jamais terá sede. Então leia, querido, tenha fome e sede da palavra do Senhor, e você nunca mais vai ter sede. Nunca mais você vai descer. Vai passar por luta? Vai passar por problemas? Vai. Mas passa com Jesus no barco. Os discípulos estavam ali, aquelas ondas gigantes, e eles clamaram por Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. Jesus vai acalmar a tempestade que você está vivendo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Amém? É sobre fé, precisamos crer. A Bíblia diz também, para terminar o primeiro ponto sobre fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai aumentar se você ler, orar e buscar o nosso Deus. 1 Pedro 1:7, parte A, diz: para que uma vez, não precisa abrir, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. A nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então, queridos, vamos confiar, vamos crer que a sua situação, que as circunstâncias adversas que você está vivendo, Jesus vai transformar. Agora você precisa crer e buscar o Senhor, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Em segundo lugar, é sobre obedecer. Gênesis, queria que vocês abrissem só Gênesis 6. Gênesis 6. Ei, que bonitinho aqui a bênção. Gênesis 6, 18. Todos encontraram? Não? Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Amém, né? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e de tudo quanto viver. Só até aqui, queridos, para a gente ganhar tempo. Então, queridos, aqui é uma promessa, a aliança que o Senhor fez com Noé. Contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e a tua família. Noé, ele vivia ali na vidinha dele, né, com a sua família. De repente, Deus até viu o chamado de Deus a Noé. E o Senhor estava, por que isso? Porque o Senhor estava com o coração angustiado por causa da corrupção do homem. Deus decidiu destruir os seres humanos, os animais do campo e as aves do céu. Então Deus viu que Noé era um homem justo, que Noé era um homem bom, e portanto Deus preservou-lhes e deu duas incumbências a Noé. Quais foram? Onde é que diz? 2 Pedro 2,5, não precisa abrir. Construir uma arca e pregar a justiça entre os homens, porque os homens estavam corrompidos, né? E o Senhor estava triste com aquela situação e decidiu acabar o mundo. E Deus, o que foi que aconteceu? Noé obedeceu. Amém, queridos? Quando Deus chegou para Noé e pediu para Noé fazer uma arca, Noé obedeceu e
esse homem fazendo essa arca gigante? Deve estar louco. Mas Noé confiava, porque Noé tinha intimidade com Deus. Noé andava com Deus. Se fosse nos dias de hoje, Jesus chegasse para um de nós e dissesse assim: faz uma arca que eu estou voltando. Se fosse, como seria? Será que a gente faria? Que a gente acreditaria e ia fazer uma arca? Mas o que é que Jesus está te pedindo nessa noite? Ele não está pedindo para você fazer mais uma arca. Isso aí já passou. E nosso Deus, Ele não é repetitivo. Ele está pedindo nesta noite para você obedecer. Obedecer ao Senhor. Tirar tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Você diz: ah, mas Deus é amor, Deus é justiça. Sim, Deus é amor, Deus é justiça. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. E tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Amém, querido? Jesus, ele vem como advogado, mas a gente precisa realmente se arrepender e mudar de atitude, mudar de vida. E nesta noite, o Senhor está pedindo para você mudar aquilo que você tem feito, que você tem desagradado, ou talvez você está tão acomodado, você está tão acostumado com a situação que você está vivendo, que nem está te incomodando mais. Você diz: não, minha vida está muito boa. Na hora que eu quero, eu vou ali com uma cervejinha, eu fumo baseado, né? Eu fumo baseado, eu vou, na hora que eu tiver afim, eu vou ali e adultero. Deus é amor, Ele vai me perdoar. Ele pode até te perdoar se você se arrepender, mas a Bíblia diz que as consequências você irá sofrer. Nós iremos sofrer. Então, queridos, vamos vigiar, vamos estar atentos, vamos buscar a presença do nosso Deus, alimentar o nosso espírito. Muitos de nós estamos alimentando a carne, vendo coisas, vendo e ouvindo e fazendo coisas que só alimentam a nossa carne. Por isso que essa frieza, a palavra de Deus diz que quente ou frio, porque morto ele vomita. Então, amados, vamos sair do comodismo. Não é só no nosso meio não, que é a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja ativa. Mas eu não falo só aqui na igreja. Eu falo da nossa vida com Deus. Deus não quer você só trabalhando. Deus não quer você só lá no sofá. Ele quer também. Deus não quer você só aqui na liderança das mulheres, dos casais. Deus quer ver a tua vida com Ele, intimidade. Busca constante com o nosso Deus. E Noé obedeceu ao Senhor, querido. Ele fez essa arca, obedeceu. A sua família toda foi com Noé. Às vezes você pode dizer assim: ah, mas na igreja é muita gente complicada, é muito difícil. Eu não consigo perdoar fulano. Tem pessoas difíceis. Querido, na arca tinha todo tipo de animal. Não estou dizendo que aqui ninguém é animal não, viu, gente? Eu estou dizendo que na arca tinha de tudo, mas a arca era o melhor lugar para Noé e a sua família estar, porque era no centro da vontade de Deus. E a igreja aqui, a casa do Senhor, é o melhor lugar para nós estarmos. Então não perca tempo. Eu sei que às vezes o cansaço quer nos vencer. Quantas vezes eu venho, às vezes com dores, cansada, e eu saio daqui renovada. Deus, Ele quer investir em você. Ele não te quer no banco não, queridos. Você tem talento, mas você precisa sair do banco. Você precisa sair do comodismo espiritual e buscar o Senhor com todo o teu coração. E o Senhor vai te encher, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, queridos, eu queria... Deus pediu para Noé fazer a arca, ele confiou em Deus e Deus cumpriu. E Deus também sabia que podia contar com Noé. Deus conhecia Noé e sabia que podia contar com ele. E Deus prometeu, Gênesis 7:1, Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tem sido justo diante
uma geração, um mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tantas coisas, tantas drogas. A gente vê pessoas direto, jovens perdendo a vida, jovens se envolvendo em drogas, gente, homicídios, são tantas coisas. Eu estava lá em Brasília e ouvi alguns casos de um homem adulterando com uma pessoa, uma cunhada, não sei quem era. Aí depois o cara lá, a vítima, foi tomar satisfação e o outro foi lá e matou a vítima. Gente, você vê que uma coisa leva a outra, né? No comecinho é bom, você pode até estar fazendo e estar gostando, mas tem consequências, e às vezes sofre pessoas que não tem nada a ver. Você está fazendo alguma coisa que às vezes sua filha, seus filhos sofrem porque vê o pai sofrendo, vê a mãe sofrendo, e toda a família sofre. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado, né? E eu vi tantos casos lá, casos de pessoas, homens de Deus adulterando, de pessoas caindo, de mulheres, que era difícil, raramente a gente via um caso, e hoje só é o que a gente vê. Então nós também vivemos uma geração, querido, que só a misericórdia de Deus, só Jesus, né? E de nós, se o Senhor olhar, e para nós, Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo. E se ele olhar para você, fecha os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos, não olhasse para mim. Olhe para o seu coração. Se Jesus, se ele viesse agora, quando ele olha para você, o que é que ele vê? Ele vê um filho, uma filha obediente, um filho ou uma filha que dá prazer, ou um filho, uma filha que murmura, que reclama, que cobra, que não tem tempo para Deus, que Deus está sempre em último lugar, que quando acontecem as lutas se afasta de Deus, se revolta com Deus. Como é que Deus está te vendo? Como é que está o teu coração com o Senhor? Como é que está a tua vida, os teus sentimentos? Querido Deus, Ele quer ajudar você. Ele quer me ajudar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a dele Ele já fez e a dele Ele faz. Mas cabe a nós também fazermos a nossa parte. Amém? Acorda. Precisa... Alguém continuou? Não, né? E você tem feito diferença onde você está inserido? No seu trabalho, como eu já falei, no seu colégio, na faculdade, com seus vizinhos, dentro da sua casa, que é o mais difícil. Mais difícil, querido. Às vezes na igreja todo mundo é santinho, na nossos parentes, quando estamos perto de alguém, mas na nossa casa, você tem feito essa diferença? Pare para pensar, né? A Bíblia diz que primeiro Deus, depois a família, né? Então vamos vigiar. Terceiro ponto é esperar. Queridos, esperar não é fácil. Não é fácil esperar. Esperar